Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Novo Testamento, os livros de João. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Apocalipse, que tivemos a oportunidade de começar na última aula. Na aula de Apocalipse falamos introdutoriamente sobre como que o livro se organiza, quem é o autor, quem são os destinatários e também uma pequena visão do capítulo 1. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente sobre os capítulos 2 e capítulos 3. Vamos dar uma introdução acerca das 7 igrejas a quem João escreveu. É um texto devocional escrito para aquela altura, porque eram igrejas reais que existiam e sobre as quais João estava preocupado e tinha para elas uma mensagem enviada diretamente de Jesus para cada uma delas. Mas tem aplicações muito reais, muito práticas para a nossa própria vida e também para a igreja como uma comunidade de fé nos dias de hoje. Então vamos orar? Que Deus nos ajude a perceber a importância desses textos. Amado Deus, mais uma vez nós rogamos a Tua graça e bondade, que o Senhor nos dê a Tua sabedoria e que o Senhor nos permita, Senhor, à medida que estudamos esses textos sobre as igrejas do Apocalipse, possamos tirar lições para a nossa própria vida como pessoas, mas também para as nossas igrejas como comunidade de fé. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos trabalhar. Estude Apocalipse capítulo 2 e 3. Hoje, na verdade, nós vamos ficar mais no capítulo 2, porque vamos dar início às cartas. Falei na aula passada, o livro pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é a introdução, que foi o capítulo 1, que estudamos na aula passada, onde tivemos uma visão de quem era o autor, João, para quem ele estava a escrever e qual foi a natureza da sua visão, como é que ele descrevia Jesus que falava com ele. Nós assistimos uma pequena animação onde você pôde ver de uma forma criativa como poderia ter sido a visão de João. A partir do capítulo 2, nós encontramos as cartas que João escreveu às igrejas. E como disse, para frente vamos trabalhar os capítulos 4 a 22 sobre as visões. Então hoje o nosso foco são as cartas às igrejas da Ásia. Como eu disse, são várias igrejas, são 7 igrejas, e esse é o nosso tema 2, porque trabalhamos o tema 1, que foi o capítulo 1, e a introdução, e agora estamos especificamente falando sobre as 7 igrejas. Várias, são 7 no total. Hoje nós selecionamos algumas delas, não temos tempo, naturalmente, numa aula de falar todas, mas vamos selecionar as primeiras 4. Essas que estão em vermelho: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira são o foco da nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia e fazer um pequeno resumo das 7. Para todas as cartas, você vai observar que João utiliza uma expressão de como Jesus se identifica para cada uma delas. Cada carta, Jesus se mostra, se identifica com uma expressão. Também elogios são feitos. Jesus consegue olhar para a igreja e ver aquilo de bom que a igreja tem feito. Mas também há momentos em que ele vai colocar uma crítica. Algo não vai bem na igreja. E com base nisso que não vai tão bem, ele faz advertências. Ele diz, olha, cuidado.
cuidado. Por último, ele fecha sempre com uma promessa. Aquele que vencer, eu farei isto ou aquilo. Aquele que perseverar até o fim. Era uma época, lembram vocês, já disse isso no início, era uma época de grande perseguição. E muitas pessoas estavam a ficar pelo caminho na sua fé. Não estavam a perseverar até o fim. Algumas pessoas são bons cristãos até o momento em que a situação complica. Quando surgem dificuldades, quando surgem perseguições, quando surgem problemas, elas começam a falhar na sua fé. O livro de Apocalipse é um livro também que nos alerta à perseverança, aquele que perseverar até o fim, ao vencedor. Esse receberá isto ou aquilo. Então, observem, por favor, que em todas as cartas esses itens, como é que Jesus se identifica, que elogio ele traz para aquela igreja, crítica, se tem alguma, que tipo de advertência ele faz e também que tipo de promessa ele traz para aquela igreja. Vamos então abrindo, por favor, o texto de Apocalipse, capítulo 2. Eu quero que você leia na sua Bíblia, nós não vamos projetar aqui todo o texto, mas com a sua Bíblia na mão, você vai poder identificar as informações que eu estou a dar. Capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7, é a carta que Jesus escreveu por intermédio de João para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí ele começa a mensagem. Essa expressão, vocês viram também na animação do vídeo de ontem, os 7 candeeiros, e Jesus também tendo estrelas na sua mão. É interessante que no capítulo 1, no verso 20, que nós estudamos na aula passada, ele já mencionava essa figura. Veja no verso 19, ele diz: escreve estas coisas que vistes e as que são, e as que hão de acontecer. Escreve, João, o que está a acontecer agora, no tempo presente daquelas igrejas, mas também escreve aquilo que há de vir. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, lembra que ele tinha na mão 7 estrelas? E os 7 candeeiros de ouro, ele mesmo dá a interpretação. As 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as igrejas. Olha que interessante, porque ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros. É como se Jesus tivesse a dizer: aquele que está a escrever é aquele que anda no meio das igrejas. Eu conheço muito bem cada igreja. Jesus está a dizer, cada igreja é simbolizada aqui, segundo o texto. Nós não estamos inventando, isso está escrito no verso 20. Ele diz: esses candeeiros são as 7 igrejas. Cada uma delas estava simbolizada nesses 7 candeeiros. E Jesus diz: eu ando no meio delas. Quer dizer, mais uma vez nós temos aqui a promessa de que Jesus está presente, de que Jesus caminha entre as igrejas. Jesus sabe muito bem tudo que está a acontecer dentro da sua igreja e da minha igreja, dentro daquelas 7 igrejas do Apocalipse. Ele se refere às estrelas como sendo o anjo, quer dizer, o líder, aquele que era a pessoa que dirigia aquela igreja. Ele disse: conheço muito bem tanto os líderes como as igrejas. Jesus não passa desapercebido para ele nada. Ele sabe exatamente tudo o que acontece em cada igreja. Então, no capítulo 2, ainda continuamos no verso 2, quando ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Olha só. E que tu não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são mentirosos. E tens perseverança, suportaste por causa
do meu nome e não te deixasse esmorecer. Aqui há um elogio que certamente é interessante e tomara que nossas igrejas e que eu e você consigamos experimentar isso. Jesus olha para a igreja e diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança. E tenho uma coisa positiva a seu respeito, é que você, igreja, tem a crença certa. Você consegue identificar o erro, a doutrina falsa. O texto é muito claro, ele diz assim que ele conseguia identificar aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram. Esse texto parece bem apropriado para os dias de hoje, quando as pessoas estão se tornando apóstolos de hoje para amanhã. Há tantos apóstolos com doutrinas variadas, novas, inventando coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. E é triste perceber que algumas igrejas batem palma para isto como se fosse algo real, como se fosse bíblico, sem conseguir discernir a verdade e o erro. Uma igreja forte tem que ter uma doutrina forte, tem que ter conhecimento bíblico. Os seus crentes têm que ter um conhecimento tal da palavra de Deus que conseguem discernir quando existe uma doutrina falsa. Eu já mencionei isso quando estudamos as cartas, que muitas igrejas, por questão mesmo cultural, recebem pessoas de fora e facilitam a palavra, dão abertura para os púlpitos e nós estamos a ser coniventes com doutrinas falsas. Cuidado, cuidado. A igreja de Éfeso foi elogiada, tem a crença certa, conseguia corrigir as doutrinas. Quando via um desvio, não aceitava. Isso é muito bom. Porém, quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele diz claramente: eu tenho contra ti uma coisa. Quer dizer, você está andando muito bem, fez bom trabalho, vocês têm sido doutrinariamente ortodoxos, quer dizer, estão na linha, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, porém, eu tenho contra ti uma coisa. Abandonaste o teu primeiro amor. O que ele quer dizer com isso? É quando a igreja perdeu o entusiasmo pelo Senhor. Isso acontece muito com os crentes individualmente, mas também com igrejas como comunidades de fé. O que isso significa? Significa que, assim como nos casamentos, nos primeiros anos, nos primeiros meses, há todo aquele fogo da paixão, aquele ardor, aquele carinho. Parece que no relacionamento com Deus, muitas vezes isso também acontece. As pessoas, quando se convertem, têm aquele fogo do primeiro amor. Evangelizam, estão sempre presentes na igreja, gostam de participar, de orar, mas parece que à medida que o tempo passa, algumas pessoas perdem aquele primeiro amor, tornam-se fracas, tornam-se desmotivadas, perdem o entusiasmo. Ir ou não ir à igreja parece que já não é tão importante como no início. Não sei se percebem, amados, o que eu estou a dizer é que o perigo é que uma pessoa nova convertida pode, com o passar do tempo, tornar-se acomodada na sua fé e perder o entusiasmo com as coisas espirituais. Isso pode acontecer com uma comunidade inteira. Pessoas sem vigor, que não respondem, que não são capazes de trabalhar para Deus como faziam no início. Igrejas inteiras que, quando começaram, eram dinâmicas na evangelização, hoje já não evangelizam. Os anos passam e não conseguem multiplicar, aumentar os seus crentes, não conseguem gerar uma outra igreja, uma outra congregação. O número dos crentes é sempre o mesmo, depois de 5, 10, 15, 20 anos. Abandonaram o seu primeiro amor. E é por isso que Jesus, quando escreve para essa igreja, ele diz: lembra-te onde caíste. Quer dizer,
se perdeu o vigor, muitas vezes é porque há uma falha, há alguma coisa que gerou aquele esfriamento espiritual. Por isso que ele diz, lembra-te, verso 5, onde caíste? Onde foi que você começou a perder esse vigor? É só pensar num casamento e quando vemos que o casal está a perder aquela alegria inicial dos primeiros anos de casamento, quando eles estavam em lua de mel, estavam aquele carinho, aquele interesse um pelo outro, e agora parece que estão como dois estranhos. Ele está a dizer, lembra-te, onde caíste? Onde foi que começou a desviar isso? No relacionamento entre marido e mulher, às vezes houve um facto que gerou isso. Onde foi? Quando foi que começou a perder a alegria, o amor, o interesse? Então, espiritualmente, você tem que pensar a mesma coisa. Quando foi que começou a desviar? Quando foi que essa igreja começou a enfraquecer? Lembra-te onde caíste. A advertência é arrepende-te. Sempre há oportunidade de arrependimento. Volta a praticar as obras como fazia no início. Volta a ser aquela igreja dinâmica. Volta a evangelizar. Volta a louvar a Deus. Amém? Estamos juntos. Quando ele dá essa advertência, ele faz uma promessa. Ao que vencer, ele vai comer da árvore da vida. Lembram, meus amados, que essa expressão da árvore da vida já surgiu lá no Gênesis. Nós vamos falar sobre isso depois, mas há mais que um tipo de árvore, mas a árvore da vida é a árvore que simbolicamente permite viver eternamente. E é por isso que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden quando pecaram, porque se eles comessem dessa árvore da vida, viver eternamente no estado de pecado seria um desastre. Não, eles não podiam. A árvore do conhecimento do bem e do mal, mas aqui está falando da árvore da vida, quer dizer, é a participação na vida eterna. Ele está dizendo, em outras palavras, ao que vencer vai ter vida eterna. Aquele que perseverar até o fim será aquele que não vai experimentar a morte espiritual. Vai morrer sim aqui na terra, fisicamente, mas vai viver para sempre. Amém? Vamos a Esmirna, a segunda igreja. Está a partir do verso 8 até 11. Jesus aqui também se apresenta de uma forma muito inequívoca, quer dizer, não tem como confundi-lo. O que era o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Nós sabemos que essa é a descrição de Jesus. Ele já tinha falado isso no capítulo 1, e agora volta o alfa e o ômega, o que esteve morto e ressuscitou. Então, se alguém tinha dúvida quem é o autor da carta, ele está dizendo, João está a transcrever a carta, mas a mensagem vem de Jesus. E ele elogia também como fez a carta escrita a Éfeso. Eu conheço a tua tribulação e pobreza. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são. Antes são da sinagoga de Satanás. Eu quero fazer uma reflexão sobre isso, principalmente no nosso contexto moçambicano. Muitas vezes surge essa expressão: sua igreja é uma igreja rica ou é uma igreja pobre? Pus aqui duas imagens só para ter essa comparação. Algumas igrejas têm templos incríveis, com tudo que você pode imaginar dentro. Algumas igrejas já têm ar-condicionado. Visitei algumas igrejas no Maputo, assim, não é? Com aparelhos de som do último tipo, com todo tipo de instrumento musical, com um tipo de cadeiras acolchoadas que você nem se sente cansado por ficar ali tanto tempo. Mas também já visitei e participo, inclusive, de uma igreja muito simples, onde você vai encontrar um cenário como esse.
pessoas sentadas nos bancos, às vezes sentadas pelo chão. O púlpito é um púlpito simples de madeira. Muitas vezes você vai encontrar, a igreja não tem nem sequer cobertura. As paredes podem ser de bambu, podem ser de palha, podem ser de tantos tipos. Eu recordo uma ocasião que visitei uma igreja que era feita de sacos. A grande questão é, quando nós olhamos para uma igreja, pensar se essa igreja é rica ou é pobre. Vocês veem no texto bíblico que ele diz que conheço a tua pobreza, mas põe entre parênteses, mas tu és rico. E eu queria muito que você pensasse nessa questão, porque algumas igrejas podem ser materialmente muito ricas e podem ter todo tipo de aparato possível, podem ter muito dinheiro, podem levantar mensalmente valores que sejam suficientes para pagar muitos pastores. Elas podem ter todo tipo de aparelhagem de som, podem ter toda a beleza do seu templo, mas se não estiver firme na doutrina, se não tiver a doutrina correta, se não adorar Jesus, essa igreja continua espiritualmente pobre. Podemos ter, pelo contrário, uma igreja muito simples, que funcione debaixo de uma mangueira, mas se tiver a doutrina certa, o ensino certo, ela é considerada aos olhos de Deus uma igreja rica. Parece que essa igreja de Esmirna, ela era assim, ela era realmente pobre materialmente, mas aos olhos de Deus ela foi elogiada como uma igreja rica, uma igreja que adora a Deus verdadeiramente. Amém? Você vai encontrar mais para frente, eu não vou dizer qual é, mas tem uma outra igreja que vai ser o oposto dessa. Uma igreja muito rica, mas que espiritualmente era pobre. A igreja de Esmirna, ela era pobre materialmente, mas espiritualmente ela era rica. Esse foi um grande elogio. A igreja de Esmirna, nós lendo o texto todo do capítulo 2, do verso 8 até o verso 11, nós não encontramos nenhuma crítica. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus que caminha no meio dos candeeiros, que é das igrejas, olhar para a sua igreja, para a minha igreja, e poder dizer, essa igreja está muito bem. Não existe nenhuma igreja perfeita. Se você está à procura de uma, quero lhe alertar que não existe. E muitas vezes as pessoas abandonam suas igrejas e querem formar outras igrejas porque dizem essa igreja está cheia de problemas. E quando formam suas próprias igrejas, também continuam a fazer os mesmos problemas. Porque o homem é pecador. E muitas vezes, problemas, conflitos, dificuldades vão estar em todos os lugares. Mas quando Jesus olhou para a igreja de Esmirna, não tinha nenhuma crítica concreta para fazer. Ele só faz uma advertência. Ele diz, olha, o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Ele está a prevenir, a advertir que vai haver ou haveria uma perseguição forte. E ele diz, por favor, sejam fiéis. Mesmo que vocês venham a perder a vida por causa de Jesus, mas lembrem que vocês vão receber a coroa da vida. Por isso que eu gosto dessa expressão, ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eles poderiam morrer sim, fisicamente, porque quando há um ambiente de perseguição, a possibilidade de morrer fisicamente existe. Mas ele diz, fiquem firmes, sejam fiéis, e a minha promessa é que nenhum de vocês que realmente crê no meu nome vai experimentar a segunda morte. Ele está falando da morte espiritual, daquela morte que é a separação eterna de Deus, aquela separação que vão experimentar as pessoas que nunca nasceram de novo, os incrédulos. Estamos juntos? Ele diz para a igreja de Esmirna que os seus membros deveriam ficar firmes até o fim, apesar das perseguições. Maravilha, não é? Então, a igreja de Pérgamo é a terceira igreja desse nosso bloco. Que coisa, né? O tempo está a passar. A igreja de Pérgamo, ele fala
aquele que tem a espada de 2 gumes na mão. Vocês sabem, a ideia de espada de 2 gumes é uma que tem um corte muito afiado. A ideia de espada, irmãos, é a ideia de o poder, o símbolo do poder e o direito de julgar e de executar uma sentença. Então, quem tinha a espada na mão é aquele que ia executar uma sentença. Quer dizer, depois de julgar, se realmente ficasse comprovado que aquela pessoa fosse condenada, então ela poderia ser executada. Então, esse simbolismo da espada é dizer que Jesus tem todo o poder. Porque ele diz isso, veja, ele começa com um elogio, ele diz: eu conheço onde estás. Onde estás é onde Satanás reina. Mas a igreja tem conservado a sua fé. O que ele quer dizer com isso é que o ambiente onde a igreja está inserida, muitas vezes, é um ambiente negativo. Quer dizer, nós estamos atualmente no chamado pós-modernismo, onde há muitas coisas negativas no mundo atual. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está dominado por Satanás. Existem tantas ideias, tantos pensamentos, tantos pecados, tantas ideias erradas. E hoje a igreja está no meio de tudo isso e precisa conservar a sua fé no meio de tanta influência negativa. Então, ele faz uma crítica a Pérgamo. Por isso que ele usa a espada, né? Havia na igreja alguns, veja lá, não eram todos, mas alguns com doutrinas falsas. E parece que os líderes toleravam isso. Às vezes, com medo de perder os crentes, alguns pastores permitem que continuem a ensinar doutrinas falsas. Não corrigem, não fazem nada. Eu gosto da expressão de um dos meus pastores, ele costuma usar óculos de madeira. O que ele quer dizer com isso? Põe um óculos que não vê nada. Nós usamos óculos para que nós possamos ver melhor. E ele diz, irmão, algumas pessoas põem óculos de madeira, ou seja, um óculos que não permite ver. Quer dizer, estão a ver, mas fazem de conta que não vê. É bem isso. Alguns naquela igreja tinham doutrinas falsas. E Jesus está dizendo, olha, minha crítica é que vocês estão a permitir, a tolerar que isso continue no vosso meio. Ele vai mencionar aí, você vai poder ver. Ele fala, por exemplo, a doutrina de Balaão. Ele fala também o qual ensinava que Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Ele fala, por exemplo, dos nicolaítas. Ele vai citar grupos, pensamentos errados que haviam dentro da igreja. São exemplos. Hoje nós poderíamos mencionar outras doutrinas falsas. A grande questão é cuidado. Por isso a advertência que ele faz é melhor se arrepender. Senão eu venho contra ti sem demora. Igreja, se há problemas, corrijam. Não deixem, por favor, a doutrina falsa se infiltrar no nosso meio. O que nós estamos a dizer com isso é como numa machamba. Quando você deixa o capim tomar conta do seu arroz, do seu milho, da sua machamba, seja lá do que for, você vai perder o seu produto. Então ele disse, é melhor fazer, melhor corrigir, melhor tirar o capim. Ok? Senão eu venho, sem demora. É uma advertência forte. Por último, ele faz uma promessa. Ao que vencer, darei um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. É pena que eu não tenho tempo suficiente para aprofundar cada uma dessas expressões. Mas deixa eu alertar essa questão do maná. Nós já vimos isso também, que a ideia do maná, Jesus diz que ele é o pão da vida, que o verdadeiro maná não é o maná aquele dado a Moisés no deserto, mas ele é o pão da vida. Essa expressão de pedrinha branca com um novo nome é muito importante, porque nos tempos antigos, quando havia um período ainda de escravidão, quando um escravo era libertado, quando um escravo era alforriado, quer dizer, ele já não tinha mais o domínio de um senhor, ele era livre, ele recebia como se fosse uma identificação. Ele carregava, porque recebia do seu senhor, uma pedrinha branca.
E essa pedrinha branca ele tinha que carregar consigo na sua roupa, no seu bolso. É como se fosse nosso bem. Quando alguém encontrava com ele no caminho, ele podia tirar aquela pedrinha branca e mostrar: eu sou livre. Aleluia. Nós também, meus amados, fomos livres do poder de Satanás. E Jesus aqui simbolicamente está a dizer também que lá no céu, além de nos dar esse símbolo de liberdade, ele vai nos dar um novo nome. Aqui também podia dar muito tempo para aprofundar essa questão de nomes. Algumas pessoas têm esses hábitos, algumas igrejas, quando alguém se converte, acha que tem que trocar o nome dele. Com certeza, algumas pessoas tiveram seus nomes associados a espíritos ou situações como essa. Tem que quebrar isso, tem que anular isso, mas não precisa ter medo. Mas o que eu estou a dizer é que, em alguns casos específicos, as igrejas colocaram isso como uma prática. Então, o nome da pessoa era um, e aí quando ele se batiza, a partir de agora é João Batista, você agora é Lázaro, você agora é João, o Pedro. E dão a ela, a essa pessoa, um nome bíblico, achando que aquele nome é mais espiritual do que o nome que ele tinha. Amados, por favor, não fiquem muito preocupados com isso, tá bom? Não fiquem muito preocupados com isso. O que nós estamos a dizer é que o nome daquela época, como João, Tiago, Pedro, eram nomes comuns àquela época. E nós não temos que obrigatoriamente mudar o nosso nome no dia do batismo. A não ser, volto a dizer, quando há um caso de que um nome é relacionado a um espírito mau, ou que algumas pessoas então preferem trocar o seu nome ou ser chamado de uma outra maneira. Mas esse é um assunto bem longo, podemos conversar talvez nos nossos debates no chat. O que eu estou tentando dizer é que lá no céu todos nós vamos ter um novo nome, ok? Tiatira. Tiatira é a nossa última igreja dessa aula de hoje. Capítulo 2, do verso 18 a 28. Jesus se identifica como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Imagina os olhos como fogo, quer dizer que ele vê tudo. Ele está ali com os olhos abertos a brilhar. Sempre vejam, né, a ideia de glória de Deus ligada a brilho. Por isso os pés como bronze. Também João já tinha falado isso no capítulo 1. Ele elogia a igreja dizendo: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Olha que lista bonita, né? Obras, amor, fé, serviço, perseverança. E ele diz: as últimas obras que vocês têm feito têm sido melhores do que as primeiras. Interessante. Se você compara ela com a igreja de Éfeso, que começou bem e agora parece que está mal, enfraquecida, esqueceu o primeiro amor. Agora, Tiatira ao contrário, ele diz: as obras atuais são melhores do que as do início. Quer dizer, a igreja está num crescente. E essa é uma avaliação boa para fazer da sua vida, da minha vida e da vida da igreja. Ele diz: eu tenho contra ti um problema. Vocês toleram dentro da igreja a doutrina falsa. E ele menciona aqui uma falsa profetisa chamada Jezabel. Ele disse: olha, essa senhora está fazendo estrago dentro da igreja e vocês estão a tolerar. Mais uma vez já disse, às vezes com medo de perder os crentes, as pessoas fazem de conta que não estão a ver. Deus adverte, ele diz: olha, eu vou agir contra essa mulher. E, agindo contra aquela mulher, estaria agindo contra a igreja. E ele diz para a igreja: conserva o que tens até que eu venha. Por favor, não fuja da doutrina, conserva aquilo que você já recebeu até que eu venha. A promessa é: ao vencedor eu darei a minha autoridade sobre as nações. Promessa de que nós vamos reinar junto com Jesus. Quando ele vir, nós, os filhos de Deus, também vamos reinar com ele. Nosso tempo já foi, né? Poxa, é porque a aula está tão gostosa, já passamos o tempo. A pergunta que fica é: será que eu abandonei meu primeiro amor? Da época, quando eu me converti, será que hoje, né, perdi o entusiasmo e o vigor pelo Evangelho? Minha igreja, desculpe aqui tem um pequeno erro, minha igreja é socialmente pobre ou rica? E espiritualmente, como é que ela é?
Você faz parte de uma igreja que tem todos os apetrechos, mas espiritualmente, doutrinariamente é fraca, o louvor é fraco, a adoração é fraca, ou é o contrário? E quanto a você? Não a igreja como um todo, mas você. Você é pobre, mas é rico aos olhos de Deus? Ou é o contrário? Você tem tudo, bom emprego, bom trabalho, você tem uma boa casa, talvez um transporte, mas espiritualmente é pobre. Pense sobre isso. Você tem tolerado doutrinas falsas dentro da igreja? Essa é uma pergunta muito forte. Peço desculpas, parece que nos empolgamos, mas é porque esses capítulos 2 e 3 eles são muito fortes. São capítulos devocionais. Na próxima aula, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar com isso, com as cartas que ainda restaram. Então, que Deus abençoe você, pense sobre essas perguntas e coloque em prática alguma dessas questões. Eu espero que Deus tenha lhe abençoado, como abençoou a mim na preparação dessa aula. Graça e paz.